Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje vamos falar sobre a questão do trabalho na China. Nós vamos conversar com o Walter Barbieri Júnior, doutor em Ciências Sociais, professor do curso de Relações Internacionais da Univale. Ele também é coordenador do curso de pós-graduação em Relações Internacionais Contemporâneas. Primeiramente, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, agradeço o convite. É sempre uma grande oportunidade poder falar sobre relações internacionais e China. Estou à disposição. E qual a importância, professor, já para começo de conversa, de abordarmos questões de trabalho da China para os acadêmicos de relações internacionais? A temática China por si já demonstra relevância diante, da dinâmica de crescimento que a China obteve nas últimas décadas, principalmente nas 2 últimas décadas, né? Então, nesse sentido, a questão do trabalho, como o mundo hoje ele está absolutamente conectado à questão do trabalho, as chamadas cadeias globais de valor, o mundo do trabalho, a realidade do mundo do trabalho da China acaba impactando em todas as partes do mundo. No Brasil, evidentemente, não seria diferente, né? E, professor, como está o processo contemporâneo de modernização do desenvolvimento chinês? Essa que é uma questão extremamente relevante, porque ela vai impactar as condições de trabalho na China, né? Nós acostumamos quando pensamos China em termos de produção, aquele famoso slogan do Made in China, e muitas vezes as pessoas acabam ficando numa memória de que o produto chinês acaba não tendo qualidade, produtos baratos. Porém, há um grande processo revolucionário, tecnológico, que se inicia a partir de 2013 na China, que o chinês chama de a nova normalidade, que a ideia é justamente agregar valor aos produtos chineses. Então, nesse sentido, a China hoje, ela não quer mais o slogan do Made in China, ela quer o slogan do Create in China, ou seja, ela quer criar o produto, né? E nós percebemos que ao longo desse processo, de 2013 para cá, essa diretriz do desenvolvimento econômico chinês, ela está focada não só a agregar valor aos seus produtos, como também ampliar o poder de mercado de consumo do chinês. Isso tem tudo a ver com o mundo do trabalho, porque isso vai impactar, ao longo dos últimos 8 anos, um aumento muito forte do salário do chinês. A inflação na China gira ao redor aproximadamente de 3% ao ano, e eles têm um aumento salarial médio ao redor de 20%. Então, eles têm um aumento real de salário muito grande, muito grande. E o primeiro ponto é, a partir de 2013, agregar valor. Segundo ponto, fortalecer o mercado interno e medidas de melhoria da sustentabilidade ambiental, que era um dos grandes problemas que a China tinha, decorrente daquele processo de desenvolvimento que se iniciou há 40 anos atrás. E outro assunto que merece atenção, professor, o aumento do custo do trabalho da China, né? O que podemos observar nesse ponto? Esse aumento do custo do trabalho, é consequência justamente do processo de modernização que a China vem passando. Há um projeto que chama a atenção do mundo, que é justamente o projeto do Made in China 2025, que foi lançado na China em 2015. Nesse projeto Made in China 2025, até o governo Trump fez referência a ele, e o governo Biden, claramente, nos Estados Unidos, demonstra essa preocupação com a ascensão tecnológica chinesa. Nesse Made in China 2025, a China coloca que em 2025 ela terá na sua plataforma produtiva 70% dos produtos ligados a alto valor agregado, ou seja, em sintonia com a indústria 4.0. E o que é a indústria 4.0? É o 5G, a inteligência artificial, a nanotecnologia, a robotização, a biotecnologia. Então, a China caminha, ela não está na mesma prateleira, digamos assim, com um país de indústria média. Ela está disputando com aqueles grandes países, eu diria Estados Unidos e Alemanha, e correndo também a Inglaterra. E para 2049, segundo o Made in China 2025, a China, o projeto do Estado chinês é transformar no maior país em termos de qualidade de produto tecnológico.
Professor, e a questão da ampliação das leis trabalhistas na China, né? Qual o panorama atual que o senhor gostaria de passar para quem acompanha a gente? Então, o que acontece? Na medida em que a China evolui tecnologicamente, isso gera impacto na questão, volto na sua questão do custo do trabalho, né? A China, consequentemente, ela está criando uma mão de obra extremamente qualificada. Se você pegar uma média salarial de um chinês hoje, gira ao redor de 4 mil a 5 mil reais. 4 mil a 5 mil reais. Então, é uma média de renda muito considerável. Consequentemente, o aumento de custo de trabalho da China faz com que as indústrias de menor valor agregado, como a indústria têxtil ou uma indústria de brinquedo, tenha que se deslocar para outros países. Então, quando a gente pega hoje um produto escrito, made in Vietnã, o produto não necessariamente é de um vietnamita, muito provavelmente é de um chinês que transferiu a sua fábrica da China para o Vietnã, ou da China para o Paquistão, ou da China para um país africano, porque o custo do trabalho desses países é mais caro. Ou seja, o investimento internacional que cai na China hoje, ele não está pensando em fabricar mais tecido, ele está pensando em fabricar produtos de tecnologia. E ali, evidentemente, a mão de obra é mais qualificada, consequentemente, ela ganha mais. E isso gera um processo da questão das leis trabalhistas que você citou, né? Na medida em que a China ela evolui em termos de tecnologia e há esse foco de aumento da renda interna, a questão das leis trabalhistas ela é uma consequência da melhoria da qualidade de vida do trabalhador chinês. Então, nós percebemos um movimento na China que é exatamente um movimento que tem uma contradição com o movimento brasileiro. Enquanto que as leis trabalhistas no Brasil, a partir de 2017, a reforma que nós chamamos, né, de flexibilização de leis trabalhistas e corte de algumas leis trabalhistas, na China a gente vê exatamente o movimento contrário. Então, hoje, a partir da lei do contrato do trabalho na China, que foi estabelecida em 2012, muitas leis trabalhistas que tinham no Brasil e não existiam na China, foram para a China. Então, por exemplo, jornada de trabalho de 44 horas. Então, a questão, por exemplo, de licença maternidade e outras leis trabalhistas, que no Brasil é comum desde a CLT, dos anos 40, digamos assim, do século passado, nós encontramos hoje na China também. Professor, qual o impacto que essas questões do trabalho na China acabam tendo no Brasil, por exemplo? O Brasil ele precisa começar a olhar a China no sentido de que quais são as oportunidades que surgem a partir dessa transformação tecnológica. Então, como que a nossa indústria poderia se adaptar a essa vontade de internacionalização da indústria chinesa e de alta capacidade tecnológica da indústria chinesa. Então, nós não temos mais um único polo de grande tecnologia, ou dois polos, que seria Estados Unidos e Europa. Há um terceiro polo de tecnologia e com vontade de internacionalização da sua indústria. Então, o Brasil teria que entender esse processo de transformação no mundo que é brutal, né, de deslocamento, de desenvolvimento do leste asiático, incluir aí a Coreia do Sul e o Japão, que é bastante tradicional, e agregar o Brasil, inserir o Brasil nas chamadas cadeias globais de valor, junto a esses países, porque há uma tendência desse entorno asiático, eles se fortalecem de tal maneira que eles criam uma sinergia muito grande dentro do continente. E o Brasil precisa se inserir. O Brasil precisa se inserir dentro desse processo, não simplesmente se satisfazer em exportar o agronegócio, mas também pensar no campo da indústria, porque é o setor que gera mais trabalho, gera mais renda, e isso, evidentemente, é bom para o Brasil. Ok, então, professor Walter Barbieri Júnior, obrigado pela sua participação. Eu gostaria apenas de acrescentar, né, nas palavras finais aqui, né, eu coordeno o curso de pós-graduação, especialização em relações internacionais, e as inscrições estão abertas, né, para uma turma prevista para se iniciar em setembro. Nós temos professores da casa, como também professores renomados, externos, de diversas instituições que participam da nossa especialização. Fica o convite àqueles interessados. Serão muito bem-vindos. Agradeço também, né, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E esse foi o Escolas do Conhecimento de hoje. Até uma próxima.